Bom dia. 1 João 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu nem tampouco o conheceu. Não adianta nós falarmos que somos de Deus, somos filhos de Deus, filhas de Deus, que amamos o Senhor e aquela palhaçada toda, se nós estamos cometendo pecado. Infelizmente são muitas as pessoas, uma quantidade muito grande, que acham que são salvas, que acham que, não estou na presença do Senhor, mas não estão. Na verdade, nem o conhecem. Porque estão na prática do erro. Pastor, mas tem certas coisas que Deus não leva em consideração, é irrelevante. Não. Toda a palavra de Deus é relevante. Nós não podemos deixar de obedecer nada. Não, isso aqui eu acho que não precisa. Deus vai ter misericórdia. Não. A palavra deixou aí para nós acreditar, para nós praticarmos. Se não estamos praticando. Você acha que queremos só para levar a buzeira e falar não, que nós amamos, ou por nós irmos a um templo, uma denominação qualquer, para orar, por cantar? Não, nós temos que ver a obediência. Aí eu vejo muitos pregadores, estão por aí, se dizem homem de Deus, mas você basta alguns minutos, você vendo eles nos templos, você vê que eles vivem em total desobediência. Eles vivem declaradamente contra a palavra de Deus. Me diz uma coisa, quando foi que o Senhor Jesus permitiu, autorizou, concordou que pudéssemos negociar, vender, comercializar quaisquer coisas dentro do templo? Em nenhum momento. Quando foi que o Senhor Jesus permitiu, autorizou o divórcio, o recasamento? Nenhum lugar. E em contrapartida nós vemos templos cheios de divorciados, pessoas em segundos casamentos, ou melhor dizendo, tem muitos em segundos relacionamentos. Nós vemos pregadores falar com membros da igreja que se estão separados, elas têm que divorciarem, porque enquanto estão casadas, estão no pecado. Nós ouvimos tanta baboseira que nós sabemos que essas pessoas não conheceram a Cristo. Chegam ao ponto de concordarem, aceitar bem o pecado, desde que os seus templos permaneçam cheios. Que as pessoas venham, que ofertem, que participem das campanhas. E essa história de campanhas, onde se viu falar isso na Bíblia? Onde é que Jesus, em algum momento, orientou alguém a fazer campanha? Isso é uma criação do homem, do ser humano. Nós deveríamos nos ater mais ao Evangelho, nós temos que aprender a tirar todos os dias tempo para meditar no Evangelho, porque aí nós aprendemos e não caímos nas armadilhas desses pregadores que, a bem na verdade, estão a serviço do diabo, que eles não conhecem e nunca conheceram a Cristo.
todo aquele que está no pecado, não importa qual o tipo de pecado, se está no pecado, então tenha plena, total certeza que não estão em Cristo, não conhece Cristo, não conhece a Deus. Não importa se está à frente de um templo, de uma congregação, de uma grande denominação, não importa quem que você seja, já que você ora bonito, ou chora, ou faz isso, ou faz aquilo. Você não conhece a Cristo. Você não está nele. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Tudo que está no erro, está no pecado ali, são filhos do diabo. Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia. Todos estão no pecado. Aí você vai hoje, nós sabemos, por exemplo, que é pecado. Não existe segundos casamentos. Para Deus existe um casamento só, até que a morte os separe. Então quem por um motivo qualquer separa aí do seu cônjuge e vai, firma aí outro relacionamento, tenta firmar uma nova aliança com uma outra pessoa, está no pecado, está na rebeldia. Então, conclusão, é filho do diabo. Ah, pastor, eu conheço um pastor, ele está no terceiro casamento, ou casado como divorciado, mas ele é um homem de Deus. Não, não é homem de Deus, ele é homem do diabo. Ele é um homem do diabo, porque a Bíblia nos fala isso. Ah, pastor, você não pode falar isso. Eu posso, porque eu estou falando de Bíblia. É todos. Todos estes que andam fazendo comércio no templo são do diabo. Esta que é a verdade. Eles vivem pecando o tempo todo. Jesus se manifestou, ele veio ao mundo para nos livrar do pecado, das armadilhas do diabo. Ele veio para nos libertar. Então o que acontece? Ele manifestou para destruir essas obras do diabo. Só que se nós não aceitarmos, nós estamos na mão do diabo. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu levantei a mão, eu orei, eu me batizei, eu vou na igreja. Não, não é o bastante, não. O principal é praticar a santidade, é você sair fora do erro. É você sair fora do pecado. É você abandonar isso aí que não presta. É você vir realmente para o Senhor. Eu vou para o Senhor quando eu decido viver em conformidade com as ordenanças dele. Viver em conformidade com a palavra dele. Quando eu resolvo admitir, aceitar, viver os mandamentos dele. Nós temos que entender uma coisa. O Senhor não pede, ele manda. E se nós desobedecermos, temos que receber o castigo. Assim como um juiz. Um juiz, ele não pede ninguém, não vou pedir por gentileza, né, que você pague uma multa X ou X. Eu vou pedir por gentileza para você comparecer aqui em audiência. Ou eu vou pedir para você ser preso. Não, ele manda, ele determina. Isso é bem claro.
Ah, pastor, um oficial de justiça foi lá que o juiz pediu para ele. Não, o juiz não pediu, ele mandou. O juiz manda, intima, determina. Se um juiz faz isso, o nosso juízo maior, o nosso maior juiz, de igual maneira determina. Ele diz assim, olha, não minta. Ele não está dizendo, por favor, deixa mentira, não mexe com mentira não. Ele fala, não minta, acabou. Igual ele deixa bem claro, fala, olha, não peques. Determinação. Perdoe. Ele não diz, eu estou pedindo para vocês perdoar, não. Ou vou fazer vocês perdoar. Não, ele diz assim, simplesmente perdoe. Ele não diz, olha, eu peço por favor para vocês amar o próximo igual vocês mesmos. Não, ele fala, olha, ame o próximo como você mesmo. Ele não peça, não, se você quiser, faça gentileza, nos amar, ame a mim, ame a Deus. Não. Determinação, ame ao Senhor. Ame o próximo. Faça isso, faça aquilo. Aí nós achamos que somos alguma coisa e desobedecemos. Aí sofremos a punição. Então todo que vive no pecado não é filho de Deus, não conhece a Deus. Versículo 9 diz, todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele. E ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, quem é de Deus, não vive no pecado. Não vive em desobediência, não vive em transgressões à lei de Deus. O pecado é transgredir a lei de Deus. Essa que é a realidade. Se você vive nessa transgressão, você não é filho de Deus, não. Você não conhece a Deus. Você é filho do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Se Deus está em mim, eu sei que eu não posso pecar. E ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Quem nasceu novamente. Jesus falou quando Nicodemo foi procurá-lo, que é necessário nascer de novo. Se você nascer de novo, você não peca. Versículo 10. Deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Eu tentar não pecar, ser filho do diabo. Ah, pastor, você não pode falar isso. Como é que você vai falar? Fulano é um homem de Deus. Olha, ele tá ali, ele casou de novo e tudo. Tem a desculpa que a mulher dele traiu, ou a mulher dele quis. Não, ele é do diabo. Tem que negócio é pastor, homem de Deus. Não, ele é do diabo. A palavra de Deus é o que fala. Ah, você está numa prática aí homossexual. Você é do diabo. Ah, você está na prática de desonestidade. Você é do diabo. Ah, de maldade, tudo que é rebeldia à palavra de Deus é quem pratica são os filhos do diabo. Não de Deus. Independente se vão à igreja ou não, se fala o nome de Deus ou não, se carrega uma Bíblia ou não, são do diabo. A palavra de Deus fala. Nós lemos hoje 1 João, capítulo 3, até o versículo 10. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 11. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.